E se a estabilidade da classe média não for exatamente uma linha de chegada, mas uma armadilha? A análise de hoje mergulha numa ideia bem provocadora do Alux.com, que desafia praticamente tudo o que a gente pensa sobre segurança financeira. A fonte resume a ideia central numa única frase. O problema é que o conforto faz você se acomodar. É um pensamento bem forte, né? A ideia de que aquela segurança que tanto buscamos pode ser justamente o que nos impede de ir além, de alcançar nosso verdadeiro potencial. Então fica a pergunta: afinal, o que ela é? Uma linha de chegada ou uma armadilha? De acordo com a fonte, a resposta não é nada óbvia e, na verdade, revela muito sobre o sistema em que a gente vive. Para entender essa armadilha, primeiro a gente precisa enxergar como a fonte a descreve. Não como um objetivo de vida, sabe? Mas como um sistema muito bem projetado, com limites que nem sempre a gente consegue ver de cara. A palavra-chave aqui é a ideia de que esse sistema é intencional. A fonte usa uma metáfora que é perfeita. É como viver numa caixa acolchoada. É confortável, quentinha, o suficiente para ninguém querer sair. Mas, no fim das contas, ainda é uma caixa. E essa caixa acolchoada, na prática, é a famosa roda de hamster da vida moderna. Um detalhe que choca no material de origem é que isso não depende do tamanho do salário. A maioria das pessoas está a 1 ou 2 meses de ter sérios problemas financeiros se parar de trabalhar, o que só mostra como a segurança é, muitas vezes, uma ilusão. E é aqui que a gente entende por que essa armadilha é tão perigosa. A pobreza é óbvia, é urgente, ela força uma atitude. Já o conforto da classe média é silencioso. Ele não dói o bastante para fazer a gente se mexer. E é exatamente essa complacência que nos mantém presos no lugar. Ok, se a complacência é a fechadura, como é que se encontra a chave? O primeiro passo, segundo a fonte, não é nem sair correndo para agir, é enxergar. É reconhecer os limites invisíveis que essa armadilha impõe. Tudo se resume a uma decisão fundamental. Em vez de se perguntar o que é mais seguro, a pergunta vira aonde eu quero chegar. É uma troca da mentalidade de sobrevivência por uma mentalidade de crescimento. É uma virada de chave. Essa frase pode parecer óbvia, né? Para mudar a sua vida, você tem que mudar a sua vida, mas ela carrega um peso enorme. A fonte deixa bem claro, essa jornada para fora da armadilha exige um compromisso de verdade com o risco, com o desconforto e com o nível de trabalho que muita gente não está acostumada. Não é uma mudancinha, é uma transformação completa. Certo, a mentalidade está ajustada. Mas e na prática? Como se constrói essa rota de fuga? A fonte não fica só na filosofia, não. Ela oferece um plano de ação, as ferramentas para conseguir escapar. Então, o roteiro é este aqui em 5 passos. O primeiro a gente já viu. Agora, vamos mergulhar nos outros 4, que são o coração da estratégia para construir a independência financeira. O passo 2 é sobre adquirir as ferramentas certas, as chamadas habilidades de alta renda. Pensa em vendas, marketing, programação. A lógica da fonte é simples. Com essas habilidades, a pessoa para de vender o próprio tempo por um salário fixo e começa a vender valor. E valor é algo escalável, não tem teto. Essa citação é perfeita para introduzir o terceiro passo. É sobre uma mudança fundamental de identidade, sabe? Deixar de ser um receptor de tarefas para se tornar um criador de valor, um criador de oportunidades. É aqui que nasce a mentalidade de quem empreende. E este aqui é o grande divisor de águas financeiro. Quando a renda aumenta, a resposta mais comum é a inflação do estilo de vida. Um carro melhor, uma casa maior, e isso só mantém a pessoa na mesma roda. Já quem constrói riqueza faz o contrário, reinveste no crescimento. Um caminho leva de volta para a armadilha, o outro leva para a escala. E aqui a gente chega no sistema final, na engrenagem completa. O negócio não paga as contas diretamente, ele gera lucros que são investidos. E são os rendimentos desses investimentos que pagam pelo estilo de vida. Isso cria uma rede de segurança de verdade e desvincula o bem-estar pessoal dos altos e baixos do negócio. Quando esse sistema todo está rodando, o objetivo final dessa jornada começa a ficar bem claro. Mas, afinal, o que é essa tal de verdadeira riqueza, segundo a fonte? A definição da fonte para o grande objetivo não tem nada a ver com iates ou mansões, não. É um estado em que o dinheiro deixa de ser o fator decisivo nas escolhas da vida. A verdadeira riqueza é, em uma palavra, autonomia. E essa vida rica na prática se parece com isso aqui: ter controle sobre o próprio tempo, não ter um chefe, poder seguir paixões por escolha e não por necessidade.
É sobre qualidade de vida, que é bancada por ativos que trabalham por conta própria. E assim a gente chega à conclusão da fonte, que talvez seja a ideia mais poderosa de todas. O foco muda do resultado financeiro para a transformação pessoal. A jornada de construir riqueza desenvolve disciplina, resiliência e uma perspectiva totalmente nova sobre a vida. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta no ar. Como é, de verdade, destravar o pleno potencial de alguém, uma vez que as correntes do conforto são quebradas? A fonte nos dá um mapa, mas, como ela mesma sugere, a jornada e o destino, bom, esses são únicos para cada um.